Aqui a gente vai mostrar a proposição 4.8, que diz que em um triângulo isósceles, a mediana relativa à base é também bissetriz e altura. Então, a gente tem aqui um triângulo ABC e, pelo meu enunciado, eu sei que ele tem que ser isósceles. Então, aqui AC e BC, eles têm a mesma medida. Então, já está marcado aqui. E a gente precisa da mediana relativa à base. A mediana relativa à base é o segmento que parte do meu vértice oposto à base e chega até ela no ponto médio dessa base. Então, o ponto D aqui é o ponto médio do segmento AB. Então, se D é ponto médio de AB, a gente tem que AD e DB têm a mesma medida, né? O ponto médio divide o segmento em dois segmentos de mesma medida. A gente tem ainda que este triângulo é isósceles e da proposição 4.5, os triângulos isósceles têm os ângulos da base congruentes. Então, aqui a gente tem que A e B são congruentes. O que a gente quer mostrar, então? Que essa mediana, esse segmento CD, ele é a bissetriz desse triângulo. Então, o que seria a bissetriz? Bissetriz é um segmento que vai dividir o meu ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, nesse caso aqui, como a mediana que a gente traçou está partindo do vértice C, a gente quer mostrar que esse segmento é bissetriz do ângulo C, ou seja, que divide o ângulo C em dois ângulos de mesma medida. Nesse caso, então, a gente quer mostrar o seguinte, que o ângulo ACD, que é o ângulo deste lado aqui, ele é congruente ao ângulo DCB, que é o outro pedaço aqui desse ângulo. Então, seria que CD divide o ângulo C em dois ângulos de mesma medida. Ainda, a gente quer mostrar que essa mediana é a altura desse triângulo. Para mostrar que é a altura, a gente precisa que este segmento CD seja perpendicular à base AB, ou seja, que ele forme 90 graus com essa base. Então, a gente também precisa mostrar que o ângulo ADC ou BDC, tanto faz, que ele mede 90 graus. Então, são esses dois itens que a gente vai mostrar. Para isso, a gente vai comparar os triângulos ADC e BDC e mostrar que eles são congruentes. Então, a gente tem o seguinte, o lado AD congruente ao lado BD. Depois, a gente tem que o ângulo A e o ângulo B são congruentes. E a gente tem também que AC e BC têm a mesma medida. Aqui tanto faz, se não tiver o risco em cima, significa que AD e BD são congruentes. Se tiver o risco em cima, a gente lê que as medidas de AD e BD são iguais. É só o modo de ler que muda. Dessa forma, a gente tem que os nossos triângulos têm um lado, o ângulo e o lado congruentes, que é um dos casos de congruência de triângulo. Logo, a gente tem que o triângulo
ADC é congruente ao triângulo BDC. Desse fato, a gente consegue concluir o seguinte: aqui o A estava relacionado com o B, o D com o D e o C com o C. Dessa forma, o ângulo aqui do ADC, que tem vértice em D, ele é congruente ao ângulo de BDC, que tem vértice em D. E o ângulo aqui do ADC, que tem vértice em C, é congruente ao ângulo de BDC, que tem vértice em C, que nada mais é que ACD e DCB, que é o que a gente queria mostrar aqui. Então, com essa congruência, fica provado que o ângulo ACD e o ângulo DCB são congruentes. Dessa forma, então, CD é bissetriz do ângulo C, como a gente queria mostrar. Então, o primeiro item está mostrado. Agora, a gente precisa mostrar que CD também é altura. Então, que o ângulo ADC, ele mede 90 graus. A gente tem o seguinte: o ponto D, ele pertence ao segmento AB. Dessa forma, o ângulo ADB é um ângulo raso, mede 180 graus. A gente já concluiu que o ângulo ADC é congruente ao ângulo BDC. E se a gente somar os dois ângulos, ADC e o BDC, a gente tem o ângulo ADB. Então, ADC mais BDC é o ângulo ADB. Como esses dois são iguais, eu posso escrever como 2 ADC. E o ADB a gente sabe que mede 180 graus. Dessa forma, o ADC tem que medir 90 graus. Então, fica provado que o CD é a altura aqui no triângulo. Então, na verdade, a gente tem dois ângulos retos. Então, ficou provado aqui que em um triângulo isósceles, a mediana relativa à base, que é o segmento CD, é bissetriz, porque dividiu o ângulo C em dois ângulos de mesma medida, e a altura, porque forma 90 graus com a base AB.